pessoal, tudo bom? E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos passar para vocês 6 dicas importantíssimas e cruciais para você que quer tirar o visto americano para vir para cá, para os Estados Unidos. Fique ligado no vídeo e acompanhe essas dicas maravilhosas. Antes de dar essas 6 dicas, eu queria explicar para vocês um pouco como é que funciona o processo. Quando você estiver com seu passaporte em mãos, você vai preencher um formulário que se chama DS-160. Esse formulário ele é todo em inglês, então se você não sabe inglês, nós aconselhamos você a contratar uma assessoria. Existem diversas no mercado que fazem só esse processo para você. E ao você preencher esse formulário, você vai ter que separar 2 dias. O primeiro dia você vai fazer o recolhimento da sua biometria e o segundo dia vai ser a entrevista. As dicas que nós vamos dar para vocês serão as dicas do dia da entrevista. Então, a primeira grande dica é: pense como um oficial de imigração. Ou seja, você tem que pensar como o cônsul está pensando ao seu respeito quando você estiver na sua entrevista. Você tem que fazer uma autoanálise. Para você, o seu perfil, as respostas que você está dando, o que você preencheu na DS-160, é de se desconfiar ou não? Então você tem que se colocar no lugar do cônsul e pensar como um oficial de imigração pensaria. A resposta que esse cara está dando, pelo jeito que ele está falando aqui, eu acho que ele pretende ficar no país mais do que o prazo correto. Ou as respostas que ele está dando aqui está incongruente com as respostas que ele escreveu na DS-160. Então pense como cônsul. A segunda dica que eu quero dar para vocês, e é uma dica muito importante, porque muitas pessoas se perdem nisso, é: fale apenas o necessário. Você vai responder apenas as perguntas que o cônsul fizer a você. Não responda nada além disso, não queira inventar nada na hora, não queira se parecer uma pessoa que você não é e não queira falar nada diferente do que está na sua DS. Nem tem gente que vai para lá e fica querendo bater papo com o cônsul, né? O cônsul faz uma Terrível. pergunta e ele quer explicar, não, porque eu tenho um sonho. Não, o cônsul perguntou, responda sim ou não. É isso. Você Acabou. não está ali para contar a sua história, ou para contar a sua experiência, ou para explicar os motivos. Você está ali simplesmente para fazer uma entrevista, para tirar um visto de turista. Então, o seu perfil precisa ser o perfil de um turista. Respostas rápidas e concretas. A terceira grande dica que nós queremos dar para você é: jamais, em hipótese alguma, diga que você conhece alguém aqui nos Estados Unidos. A não ser que isso são raras as exceções, que seja um filho seu, ou um pai, uma mãe, algum parente assim muito próximo que esteja morando aqui de forma legal, ou seja cidadão, ou tenha green card. Mas se for amigo, um parente distante, um primo, alguma coisa assim, jamais diga que você tem vínculo com essa pessoa, um certo grau de amizade com essa pessoa, porque isso pode acabar lhe prejudicando. E na entrevista, geralmente eles vão te perguntar: você conhece alguém nos Estados Unidos? A dica que a gente dá é não, e acaba por aí. A quarta dica que nós vamos dar para vocês é: nunca diga que vai viajar só. Gente, isso não é uma regra, mas é muito importante você pensar como um cônsul pensa. Dificilmente, apesar de que muita gente gosta de viajar sozinho, mas dificilmente uma pessoa vai para uma viagem tão longa, para um outro país, para um lugar tão turístico, né? tão turístico como aqui nos Estados Unidos, que tem a Disney, que tem tantas atrações, e viaja sozinho. Se você vai tirar seu visto e você quer tirar sozinho, então uma dica importante é: na entrevista você vai colocar que vai viajar com algum amigo seu que já tem visto, certo? Não coloque que vai viajar com algum amigo seu que não tem visto, ou tente o visto familiar, porque o visto familiar ele é muito mais fácil de você conseguir, porque é a família, você vai juntar as rendas, vai ter como comprovar maiores vínculos. Então, assim, tenha calma, tenha paciência, construa o seu perfil de uma maneira que ele não fique duvidoso e vá tentar o seu visto. Não faça às pressas e não faça de qualquer jeito. E é como nós falamos aqui na primeira dica, né? Pense como um cônsul.
os Estados Unidos, eles são muito exigentes com entradas aqui no país, principalmente nos últimos anos e com esse novo governo. Então, eles acham muito estranho uma pessoa viajar sozinho para os Estados Unidos. Então, ó, lembre da primeira dica, pense como um cônsul. A quinta dica, fortaleça seus vínculos com o Brasil. Ou seja, eles exigem muito que você tenha algum vínculo, alguma fixação que lhe prenda ao Brasil, que faça com que na cabeça deles não passe que você não tem nada no Brasil, não tem nenhum vínculo no Brasil, não tem nada que lhe prenda ao Brasil. Então eles acham, cara, se não tem nada que prenda essa pessoa ao Brasil, a probabilidade dele vir ficar no país é enorme. Então você corre um risco de ser negado, de ter seu visto aí negado, certo? Se você não fortalecer os seus vínculos. Como é que você pode fortalecer os seus vínculos? Você arranjando algum emprego, ou você fazendo alguma faculdade, você tendo algum imóvel no seu nome, ou apartamento, casa, algum financiamento, carro no seu nome. Então, para que você seja aprovado com um nível de certeza maior, fortaleça seus vínculos com o Brasil. Tenha alguma coisa que lhe prenda ao Brasil. A sexta dica que nós vamos dar para vocês é uma dica assim, mais um alerta. Cuidado para não falar diferente do que o que você escreveu nos formulários. As respostas, elas precisam ser idênticas, não é um pouco, nem meio, são idênticas. Exatamente, tem que ser estritamente igual. Se você respondeu que você tem 2 casas no Brasil, na DS, e o cara lhe perguntar lá na entrevista, quantas casas você tem? Você fala 3 ou 1, já vai estar incongruente ali o seu discurso que você preencheu no formulário do que você está falando. Então eles podem achar isso muito estranho e na mesma hora negar seu visto. Não há uma regra, certo? Para visto americano não há uma regra. Você vai escutar diversas histórias de pessoas que não foram perguntadas sobre nada, de pessoas que levaram todos os documentos e o oficial não pediu nada, de pessoas que não levaram nada e o oficial pediu, de pessoas que levaram tudo e o oficial pediu tudo. Então, assim, não há uma regra, certo? Não fiquem assustados por questões de governo. O Brasil, ele é um dos países que mais envia turistas aqui para os Estados Unidos. Nós sabemos que todos os países precisam de turistas e para o visto de turista não é tão difícil assim como fala. A taxa de negação é de 17%. Então é uma taxa muito pequena. Mantenha calma durante a entrevista. Mantenha calma, fique tranquilo. O oficial, ele não vai ser uma pessoa dura com você. Muitas vezes isso é mito. O oficial, ele tá ali para cumprir o papel dele, de saber quais são as suas intenções. Somente isso. Exatamente. E não é porque ele não tá dando risadinha para você que ele é uma pessoa ruim. Ele não tá ali para fazer gracinha com você. Ele tá ali para perguntar coisas que são do interesse dos Estados Unidos. Então ele tem que fazer essas perguntas de forma séria para você, né? Então a gente conhece algumas pessoas que tiveram o visto negado e depois foram tirar de novo e o visto foi aprovado, entendeu? Eu acho que elas corrigiram ali os erros que talvez cometeram na primeira entrevista e foram lá, tentaram a segunda vez e foram aprovadas. Então isso de que as pessoas colocam muito medo na cabeça das pessoas, de que é muito grande a chance de você ser negado. Isso nem sempre é verdade, pessoal. As pessoas têm perspectivas diferentes e a sua perspectiva é diferente dessa pessoa que talvez fez um visto e foi negado. Por exemplo, uma vez eu escutei uma história de um senhor que ele no Brasil era mestre de obras e a esposa estava desempregada. Os dois estavam desempregados e os dois tentaram visto com a família. Óbvio que ia ser negado. Porque, primeiro, você está desempregado, então você vem para os Estados Unidos, uma grande chance de você ficar aqui. Entendeu? Sem vínculo de trabalho, sem vínculo de escola, sem vínculo de faculdade, sem vínculo de financiamento. Pode acontecer de uma pessoa sem vínculo ser aprovado? Pode. A gente já viu casos assim também.
Mas é melhor você gastar, porque não é barato. Eu acho que tá $160, o dólar tá R$ 4. Então não é barato, certo? E não faça de maneira errada ou de maneira apressada, porque seus dados vão ficar lá. E na próxima vez que você tentar, você vai ter que saber qual foi o ponto que você errou para você corrigir, sabendo que os seus dados estão lá e que eles vão comparar. Então, se você teve o seu visto reprovado, não se desespere. Você vai tentar de novo, certo? Você não vai tentar muito rápido da última entrevista, você vai esperar um pouco, você vai analisar o seu perfil, você vai ver com paciência onde foi que você errou, se você falou algo diferente da sua DS, se você vai precisar modificar alguma coisa, e você vai tentar de novo. Não é impossível. E agora a dica 7, que é uma dica bônus para você. A melhor. Cara, se você tem o sonho de vir para os Estados Unidos, tente, arrisque, mas o principal, coloque a sua expectativa em Deus. Porque se Deus permitir que você entre, não existe consulado nenhum que vai negar o seu visto. Não existe imigração nenhuma que vai barrar a sua entrada aqui, né? É isso. No nosso caso, aos olhos humanos, não era para que nós estivéssemos aqui, porque diante das nossas condições, diante do nosso perfil, talvez não fosse o melhor perfil para ser aprovado a um visto americano, mas nós temos uma palavra. Então, a palavra que a gente deixa para vocês hoje é a seguinte: onde você colocar a planta dos seus pés, prosperará, porque será uma terra que Deus te deu por herança. Então, firme naquilo que fortalece você, que é a palavra que você recebeu, o sonho que está dentro do seu coração, porque se tem um sonho dentro de você, não é em vão. E muito cuidado ao compartilhar o seu sonho. Se o seu sonho é vir para os Estados Unidos, não desista. Se você foi reprovado uma vez, tente de novo. Se você foi reprovado 2 vezes, tente de novo. Mas não desista. Ore, coloque os seus planos e projetos em Deus e tudo vai dar certo. Então, essas foram as nossas dicas aqui hoje. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que, na minha visão, na visão dela, são dicas infalíveis que vão, com certeza, te ajudar aí na hora de você fazer a retirada aí do seu visto. Se você gostou, queria pedir que você desse o like aí. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece aí, que estão querendo vir para cá. Passe essas dicas aí para as pessoas que você conhece, que tem o sonho, o desejo de vir para os Estados Unidos. E comenta se você quer que a gente fale um pouco da nossa experiência, como foi a nossa experiência, nossa entrevista, a nossa preparação para tirar o visto. Se você quiser que a gente faça um vídeo falando a respeito disso, deixa aqui os comentários embaixo e até o próximo vídeo. E, claro, se inscreve no canal. Valeu!